A paz do Senhor para os irmãos. Vamos dar início agora ao estudo propriamente dito do capítulo 16. Eu dividi o capítulo 16, ali fala cerca de 27 pessoas, 27 personagens em Paulo Saúl. Essas pessoas aí, elas faziam parte de diversas classes, seja financeira, seja classes sociais, né, status diante da sociedade. Então fiz essa divisão para melhor não seguir ali a linha correta. Vai aparecer muitas vezes a pessoa em um tópico e depois na outra, mas eu vou explicar. E é interessante que os irmãos fiquem atentos, porque o capítulo 16 ele traz uma informação muito grande. A gente começa, eu dividi quais são o objetivo do capítulo 16. Existem 7 objetivos no capítulo 16 que nós vamos discorrer de acordo com o estudo. O primeiro objetivo que Paulo envia é para credenciar que ele não era uma pessoa que ninguém conhecia. Então ele fala assim, eu conheço Saúl, fulano, ciclano, beltrano, que quando a pessoa lê, você vai dizer, todas essas pessoas aqui conhecem Paulo, ou seja, o inverso. Então, ao enviar a carta de Romanos, as pessoas leriam isso no final e perceberiam que ele transitou por vários tipos de classes de pessoas, classes sociais de pessoas. Então, ali há ricos, nobres, há escravos. Então, Paulo ele é o pai da fé de todas essas pessoas. Então, as pessoas, como ele nunca tinha posto o pé em Roma, então isso iria credenciar ele como apóstolo. Então isso é interessante, por isso que ele cita todas essas pessoas. A segunda coisa é que isso ia possibilitar, porque a ideia de Paulo era ele ir para Jerusalém, terminar a terceira viagem missionária, de Jerusalém retornar para Roma, de Roma preparar ali um ambiente e ele fosse patrocinado de várias formas, tanto financeiramente, tanto de oração, né? Patrocinado de oração é impossível, mas fosse coberto de oração e ele fosse enviado, porque o sonho dele particular era ir para a Espanha. E nós percebemos que em Atos isso não ocorreu. Eu expliquei na aula passada que ele foi para Jerusalém, foi preso e chegou preso em Roma. Então a ideia dele era possibilitar, ele escreve essa carta para possibilitar a sua ida em Roma, a carta aos Romanos. A terceira coisa é que ele valoriza, ele de uma forma, ele estava explicando para os irmãos de Roma, que ele valoriza o trabalho em equipe, onde que o ministério dele não se formou sozinho. O ministério se formou com uma série de pessoas. Então ele cita pessoas que acolheu, a pessoa que ele dormiu na casa, a pessoa que foi considerada como a segunda mãe dele, pessoas que nos ajudaram, pessoas que ajudou até a redigir a carta, nós vamos perceber isso aí. Então ele cita todas essas pessoas. Nós percebemos também que ele procura, através dessa comunicação, unir as duas igrejas, a igreja de Corinto e a igreja de Roma. Nós percebemos também que o quinto objetivo do destino, né, de Romanos 16 era que ele queria que quando aqueles irmãos que ele citou ali chegassem na igreja de Roma, eles de alguma forma já recebessem já o passaporte ou as portas abertas, passassem já do crivo, do filtro de Paulo, que aqueles irmãos ali foram aprovados. Então por isso que ele envia e relata esses nomes ali. A sexta coisa é que ele, no final ali, ele explica, ele retoma de novo os últimos capítulos 14, capítulo 15, ele retoma lá no final para que os irmãos tomassem cuidado, porque teriam pessoas que não seriam essas no meio deles que procurariam a divisão da igreja. Então ele envia, o capítulo 16 tem esse propósito também, tem esse objetivo. E o sétimo e último objetivo, ele mostra que tudo existe para a glória de Deus. Então ele fecha que tudo existe para a glória de Deus. Então esses são os 7 objetivos. Para poder entender, eu vou dividir entre
a introdução, na qual eu fiz agora. O desenvolvimento, eu vou trabalhar sobre, vou dividir em 7 grupos de pessoas sociais para facilitar nosso entendimento. Vou explicar algumas pessoas ali que são extremamente importantes, as outras eu vou passar mais rápido e depois eu vou concluir. Amém? Glória a Deus. Então, a carta de Romanos é magnífica e ela se encerra, né, os nossos estudos, mas não se encerra o seu estudo e nem o meu estudo, que nós vamos continuar estudando essa carta para descobrir os tesouros. É importante nós entendemos isso aí, porque o objetivo da Igreja Água do Trono é jogar luz sobre a palavra de Deus, para que nós possamos ter irmãos na igreja pensantes, irmãos que são capazes de através da palavra de Deus, se alimentar, descobrir os caminhos da palavra de Deus e entender, né, que nem tudo, como o próprio Paulo fala, que circula, nem tudo. Tem irmãos que sejam igual ao irmão de Bereia, que tudo vai examinar e vai saber se aquilo convém ou não convém. Então nós damos ferramentas para que os irmãos venham discutir, venham conversar e venham aí saber o que é bom para si e com certeza bom para a igreja. Então esse é o meu objetivo. Vamos lá. Quais são os 7 grupos que foram divididos? Paulo fala dos obreiros, Paulo fala dos amigos, Paulo fala dos parentes, Paulo fala dos nobres, Paulo fala dos ricos, Paulo fala de pessoas do baixo clero e Paulo fala da família, fala de grupo de família. Quando ele fala dos obreiros, ele começa a falar de uma diaconisa chamada Febe. Essa diaconisa aí era uma pessoa rica, então ela entra não só aqui, mas vai entrar na classe de pessoas ricas. Então é uma pessoa rica, uma pessoa que tinha vai dizer os estudos, né, que ela é uma pessoa, a história vai dizer que ela é uma pessoa que tinha um poder de administração muito grande, era uma pessoa comerciante, uma pessoa influente aonde que ela morava. Paulo, ele estava em Corintos, em Secreia, e esse local era um porto que distava 10 quilômetros do centro da cidade, do centro de Corintos. Então esse porto havia muitos comerciantes, uma navegação muito grande, um comércio muito grande. Então ela recebeu uma incumbência extremamente importante. Então Paulo não fazia acepção de mulher, de homem, não fazia nada disso, como muitos estudos falam sobre isso aí. Paulo não fazia. Então Paulo entregou a ela a doutrina da igreja de até hoje, da igreja da época de Roma e a doutrina da igreja evangélica até hoje. Então a igreja evangélica é baseada nos 16 capítulos de Romanos. Então entregou para ela. Então ela, olha só a importância dessa mulher para o reino do Senhor, né? Nós percebemos também que Paulo, ele cita também sobre 3 mulheres. Maria, cita sobre Trifena e Trifosa, que são 2 irmãs. Trifena e Trifosa são 2 irmãs. Então Paulo utiliza ali algo interessante. Ele utiliza o verbo e o adjunto adverbial que tem uma importância muito grande para ser explorada. Trabalhou arduamente. Então ele utiliza essas 2 construções para 2 vezes que citam sobre essas mulheres, que significa trabalhou até exaustão. Então Paulo cita essas 3 obreiras. Olha só, elas trabalharam até exaustão. Então ele faz menção dela. Ele faz menção também de Timóteo, lá no final. Timóteo, aquele filho da fé, aquela pessoa que ele enviou uma carta, aquela pessoa que há toda uma construção bíblica em relação a Timóteo. Então ele também faz menção a Timóteo. Ele faz a menção também a Aplis, que foi a primeira alma convertida por ele. Então ele cita: olha, você foi a primeira alma que eu ganhei na Ásia, foi aquela porta de entrada ali que eu ganhei e isso me motivou. Então ele cita a ele como obreiro. Ele cita também, né, Tércio, lá no final,
uma leitura muito rasteira causa confusão, porque você pega aquele verso 22 do capítulo 16, na qual nós estamos discorrendo, você pega ali e você tem a ligeira impressão que não foi Paulo que escreveu a carta. Sim, foi Paulo que escreveu. Tércio, ele era o secretário, ele redigiu a carta. Então isso era comum na época, a pessoa redigir. Então Paulo, ele chega no verso 22 e tipo fala assim: Tércio, dá tua saudação aí. Aí ele foi e escreveu. Então não confunda aquilo dali no final do verso 22 como ele que escreveu a carta romana, porque não foi, tá beleza? Outra pessoa que nós observamos ali é Rufo. Ele cita de Rufo. É interessante que Rufo, ele é citado em Marcos capítulo 15, verso 21. Uma possibilidade de ser Alexandre e Rufo. Alexandre e Rufo. Por quê? Marcos capítulo 15, verso 21, cita do caminho do Gólgota, cita um homem chamado, Cirineu. Esse homem Cirineu, ele cruza, ele ajuda naquele momento ali, naquele momento que Jesus está apanhando no caminho do Gólgota. Então, Marcos capítulo 15, verso 21, cita que Rufo, Cirineu, era pai de Alexandre e Rufo. Então, acredita-se que é uma conexão muito forte entre esse Rufo aqui e o Rufo que Paulo cita em Romanos 16, beleza? Então esses são os obreiros que é citado ali. É citado também Priscila e Áquila, Então ele entra em duas classes aqui que eu coloquei, Priscila e Áquila. Entre obreiros, todos são obreiros, mas ele cita com mais veemência esses como obreiros. Priscila e Áquila, que eu também cito lá embaixo no 7º como famílias. Então vou explicar aqui, quando citar lá vai ser mais rápido. Priscila e Áquila aparece pela primeira vez em Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, aonde que através de um edito do imperador, acho que era Cláudio, se não me engano, eles são expulsos de Roma. Então todos os judeus são expulsos em Roma. Então se encontram em Atos capítulo 18 com Paulo encontra, então eles fazem uma associação eles passam a fabricar tenda. Então ali Paulo acaba instruindo, e aí esse casal se torna uma potência para o reino de Deus. Então eles passam aí, e Paulo cita: olha, esse casal salvou minha vida, eles me ajudaram muito. Então Paulo cita eles, saúda a eles. Paulo também cita também Andrônico e Júnias. Isso é interessante, esses dois personagens que eu quero deixei por último, até para fazer uma abordagem um pouco mais detalhada, porque existem muitas igrejas que apoiam a ordenação de mulheres para apostolato, a apostaliza ou apóstola. Então é fundamentado nisso aqui. Então nós temos que aprender isso aqui para poder ter o nosso pensamento em relação a isso aí. Existem várias discussões, mas eu vou me basear só em duas, tá? Nessa passagem aqui onde que fala desses dois personagens. Acredita-se que a primeira ideia, acredita-se que é um casal, que Andrônico e Júnias é mulher, ou seja, Paulo cita uma mulher. Baseado em que, irmão? Baseado que Júnias, certo? Da mesma construção que nós observamos, é a mesma construção de Júlia. Então, quando ele cita lá embaixo, a família de Filólogo, ele cita Filólogo, Júlia, Nereu e Olímpias. Então, acredita-se, então ali cita essa família. Então havia uma construção, um diminutivo, de Júnia e de Júlia. Então fazem essa ligação, uma das, para poder falar que era um casal. Aí você fala: pô, irmão, mas para que isso tudo? Porque lá na continuação cita que esse casal
estava entre os apóstolos, tá? Entre os apóstolos, aonde há uma outra construção de acordo com esse entre. Entre os apóstolos pode ser estar junto com os apóstolos. Olha, esse casal estava junto com os apóstolos, beleza? Mas também há uma outra concepção que esse casal estava entre os apóstolos, somando aos apóstolos, beleza? Então existe essa ideia, né, para poder me dar firmamento. Algumas igrejas se baseiam nisso aqui para poder fazer consagração de mulheres. Vamos lá. Porém, o que acontece? E outra coisa também, outra informação também que é interessante. Existem alguns escritos gregos falando que Júnias é mulher, tá? Fora a Bíblia, beleza? Vamos que vamos. Então, existe também, é o que nós cremos, que era dois amigos, dois homens, que Andrônico e Júnias, porque Júnias é a abreviatura de Juniano, tá? Então, Júnias é a abreviatura de Junianos, tá? Então, Júnias não é a mulher. E Júlia, lá embaixo, é a abreviatura de Julianos. Então, no grego, certo, há essa informação no grego, porque se ele seguisse a mesma ideia de abreviatura do início, Priscila, lá em cima, não se chamaria Priscila, porque ele já tinha utilizado a abreviatura de Priscila, que é Prisca. Então ele falava Prisca e Áquila e vinha nas abreviaturas. Então nós baseamos que ambos sejam homens, Júnias e Júlias lá embaixo, devido a ser uma abreviatura. E a construção da frase, quando nós lemos o versículo completo, nós percebemos que eles estavam entre os apóstolos, né? Então que eles eram apóstolos. E baseado nisso aí, eu estou falando palavra. Baseado nisso aí, nós percebemos que no Novo Testamento nós não conseguimos enxergar nenhuma evidência em ordenação de mulher, beleza? Mas isso não torna mulher inferior ao homem em nada. A ideia não é essa. Eu só estou dizendo aqui o que está de acordo com a palavra. Porque nós percebemos aqui que tem várias irmãs de renomes que trabalharam aqui de uma forma tremenda, como eu já citei aqui. Beleza? Então, vamos que vamos. Vamos falar sobre os amigos. Ele cita ali 3 amigos. Ampliato, Estaques e Rufo, que dos 2 ali. Então, ele cita que esses 3 aí ele chama de amigos. Vamos dar uma olhada. Ele fala que Ampliato é um amigo querido. Ele cita Estaques, né, como também um amigo querido, certo? Agora, é interessante o seguinte, eu estou aqui na minha cola, para me olhar aqui, para me passar o máximo de informação para a amada igreja, né? Ele fala também que Estaques, ele foi testado, ele foi uma pessoa que ele passou mesmo, ele foi testado, né, e foi aprovado. É isso aí, beleza. Testado e aprovado. Então é interessante isso aí. Última forma não foi Estaque, não, foi Apelles. Ele fala que Apelles foi testado e aprovado. Ele cita como Estaque, como foi uma pessoa querida dele. Agora, quem Paulo cita como parente? Paulo não tinha parente. Nós percebemos em Atos ali, quando ali viu uma trama, ele recebe uma visita de um sobrinho, que não sabemos o nome, e ele fala, ó, você escutou isso aí? Vá ao centurião. E esse sobrinho que salvou a vida de Paulo naquela ocasião ali. Nós percebemos que ele cita aqui 4 parentes: Herodião, Lúcio, Jasson, tá? E deixa eu ver o último que eu escrevi aqui, Sosípater.
Ele cita isso aí como parentes, beleza? E quem são os nobres que Paulo cita? Paulo cita os Aristobulo e Narciso. Quem são esses personagens? Interessante falar deles. Esses personagens são: o primeiro, Aristóbulo, é um nobre romano, né? Acredita-se que ele era irmão de Herodes Agripa I, ou seja, entre a camada nobre, pessoas se converteram ao cristianismo, pessoas entenderam o chamado de Deus. Então aqui Paulo faz questão de citar, né, esses dois. Ele cita dois. Ele cita também Narciso, e Narciso ele era aparentado de César. Então são duas pessoas que Paulo faz questão de citar para falar: olha, até entre a camada mais nobre, a nobreza, ela se converteu. Ele cita também, agora vamos falar o quinto grupo, que é dos ricos, não só os nobres, né, tal, mas os ricos. Ele cita de Gaio. Gaio era uma pessoa rica, uma pessoa que tinha propriedade, na qual ele morou na casa de Gaio e foi, né, recebeu ele morou como hóspede na casa de Gaio. Ele fala de Fébio lá no início, um grande administrador, uma pessoa que tinha dinheiro. E ele fala de Erasto. Erasto, ele na tradução de outra Bíblia, fala que ele era um tesoureiro, né? Aqui fala administrador da cidade, ou seja, era uma pessoa proeminente naquele local. E é interessante que foi descoberto, né, há pouco tempo, uma pedra no local aonde que estava escrito assim: isto aqui, né, essa praça, esse local foi construído por Erasto. Então acredito que esse Erasto seja o mesmo Erasto na época de Paulo, ou seja, uma pessoa que era um tesoureiro e proeminente, beleza? Mas também Paulo ele cita pessoas do baixo clero. Ele cita ali dois nomes do baixo clero, que é Urbano e Hermes. Por que Urbano e Hermes? Urbano era um nome muito comum nas classes baixas, nome muito comum até entre os escravos, chamado de Urbano, e Hermes também. Então, nos escritos gregos do Koiné, esses nomes eles aparecem demais para pessoas mais pobres. Então, Paulo cita que essas pessoas contribuíram para o reino de Deus. Ele cita também sobre famílias. Ele cita 3 famílias: Priscila e Áquila. Ele cita também mais 2 famílias, mais 2 conjuntos de famílias, que foram pessoas. E é interessante que principalmente para os dias de hoje, ele fala que essas famílias, a casa dessas famílias eram igrejas. Isso é interessante porque hoje nós vivemos num momento onde que a sua casa, a minha casa é uma igreja, aonde que da nossa casa que nós temos que buscar o Senhor, de adorar o Senhor. Fizemos aí então um retorno ao templo. Interessante, né? Retorno ao templo. Porque a nossa casa passou a ser uma casa de oração. Os templos estão esvaziados devido às circunstâncias que nós estamos passando, e as casas passaram a ser um polarizador da palavra de Deus. Isso é importante. E então Paulo ele cita essas 3 casas, que essas 3 casas, aonde que chegavam, eles eram abertos para a igreja. Um contexto histórico é falar que a partir do século IV que os templos tomaram proeminência. A partir de Constantino, que olha, vamos juntar todos num local e transformar esse local em adoração, de que todo mundo seja focado nesse local. Mas antes disso aí, principalmente onde foi escrito isso aqui no primeiro século, as casas eram igrejas, né? A igreja primitiva começou a trabalhar em casas, beleza? Então a palavra do Senhor fala dessa forma aí. Eu vou depois que ele narra todas essas pessoas, nós precisamos entender 2 coisas rápidas no meio disso aí sobre capítulo 16 de Romanos. A primeira coisa que eu aprendo é que Paulo ele transitou, ele foi pai da fé, como falei dos objetivos, de todas as classes sociais, de pessoas que tinham informações, pessoas inteligentes, pessoas que administrativamente, né, e pessoas mais simples, como Urbano, Hermes, pessoas simples. Então a igreja ela é formada de todas as pessoas, de todas as classes sociais.
E é interessante também entender que todas essas pessoas são importantes para o Evangelho. Não é o Evangelho só a pessoa que é pobre, entendeu? Ah, não, uma pessoa rica, porque é impossível do rico. Não, tem pessoas que têm dinheiro, que são evangélicas, que são pessoas muito mais humildes do que pessoas que são pobres. Essa é a realidade. Então, é interessante que o reino de Deus veio para todas as pessoas. Jesus é o maior exemplo, né? Jesus é o maior exemplo disso aí. Paulo, a partir do verso 17, ele começa a dar uma mudança. Ele começa dos 16 versículos aí saudando, depois ele dá uma mudança, depois ele começa a saudar de novo as pessoas. E ele fala sobre dois grupos que existiam, começaram a ter existido na época. Esses dois grupos que ele fala é no sentido um grupo, né, duas divisões na igreja. Um grupo que tinha uma preocupação maior com divisão e com escândalo. Um grupo que ele cita na carta de Filipenses, nós conseguimos identificar esse grupo aí como os judaizantes. Então, quando nós pegamos o contexto todo da carta romana, nós percebemos ali que ele fala de fraco, de forte, tal. Então, ele cita dos judaizantes. São pessoas que ele chama de fala mansa. Ele cita também que ele cita 4 situações que as pessoas deveriam verificar, né, para detectar quais são os perigos desse grupo que trazia uma divisão, que trazia um escândalo para a igreja. Primeira coisa, Paulo cita, eles não servem a Cristo, então não adianta que eles não servem a Cristo. Segunda coisa, eles são enganadores. A forma deles falarem, né, a forma suave, né, eles são enganadores. É aquele negócio, entre escolher, muitas pessoas procuravam, vou para essa igreja aqui, que eu me sinto bem, o pastor me fala, pô, fala bem de mim, pô, beleza, interessante. Mas ali a palavra é ensinada, a palavra é pregada de verdade. Então, porque massagear ego, tem muitos locais que está massageando o ego, passando a mão por cima do pecado. Tem que se jogar a luz, tem que trazer a luz, permitir que o Espírito Santo ele trabalhe na vida das pessoas por meio da palavra dele. Então tem muitos lugares hoje, muitas igrejas hoje, que elas por querer cooptar, querem trazer muita gente, traz palavras mansas, palavras suaves, palavras que traz para massagear o ego. E ali Paulo cita que existe o incauto, pessoas que tá bom. Então ele cita do incauto, ou seja, são pessoas que elas não estão preocupadas com a doutrina. Não, para que eu vou estudar teologia? Para que eu vou estudar a escola bíblica dominical? Não são preocupadas com teologia. Elas não querem a luz, porque a luz vai trazer à tona muitas coisas. Então Paulo ele cita, as pessoas são preocupadas com o seu próprio ventre, seu próprio umbigo, né? São pessoas que não desgarraram. Então essas pessoas elas preferem essas igrejas que tragam algo suave, massageiam o ego. Então ele fala, né, tomar cuidado, né? Então ele fala sobre esses enganadores. Então ele cita ali no verso 17 em diante, ele vai falando sobre enganadores. A Bíblia cita, vou citar um exemplo aqui, sobre o presbítero Ário. Nós estudamos isso aí no curso de teologia. O presbítero Ário acreditava-se uma doutrina totalmente maluca, totalmente errônea, né? Tirando crédito de Jesus, tirando crédito, né, que quem foi Jesus, certo? Isso causou um transtorno muito grande, não só naquele momento, mas na história. Mas ele foi, né, expulso da igreja ali, né? Isso aí é um estudo interessante que nós vamos dar em outro momento, beleza? Então, 4 coisas que Paulo falou a partir do verso 17. Primeiro, que essas pessoas não servem a Cristo, que procuram divisão, que essas pessoas elas são enganadoras. E Paulo ele cita sobre a reputação da igreja. Ele fala da reputação da igreja. Ele vem falar o seguinte: olha, vocês é uma igreja que são obedientes, firmada na fé,
Então você trazendo essas pessoas vão trazer uma confusão doutrinária para vocês.